Olá, eu sou Geisa Rocha. E eu sou Cláudio Benevides. Está começando agora mais um podcast F de Faca. Hoje trazendo novidades e falando sobre as tábuas. Uma dúvida muito comum é sobre que tábua escolher na hora de cortar. O que é melhor? Quais são os pontos que a gente precisa olhar, Cláudio, para poder escolher uma boa tábua? Na minha opinião, você tem 3 questões que você tem que avaliar na compra de uma tábua. A questão da limpeza, da facilidade da limpeza. A segunda é a facilidade da manutenção. E a terceira é quão amigável esse tipo de tábua é ao fio de uma faca, quanto ela pode ser prejudicial ao fio dessa faca. Acho que essas são as 3 características importantes para você, que devem pesar na escolha de uma tábua. Durante muito tempo, a maior parte das cozinhas tinham tábuas de madeira. Quais são as principais características dessas tábuas? A tábua de madeira tem características muito variáveis, porque depende muito do tipo de madeira utilizada. Você tem madeiras muito duras e madeiras muito macias. As madeiras muito duras tendem a ser prejudiciais para o fio da faca. Em compensação, elas são relativamente mais fáceis de serem higienizadas. Mas se a tábua for muito grande, o trabalho de manutenção também é muito grande. As tábuas macias tendem a sofrer arranhões muito fáceis com a faca, e esses arranhões viram pontos de acúmulo de sujeira. Então, você precisa lavar muito bem a tábua, eventualmente deixá-la de molho. Uma das soluções normais é você encharcar a sua tábua com óleo mineral para que não entre sujeira em uma fresta que a tábua tem. Mas também ela não é a melhor tábua do ponto de vista de limpeza e manutenção. Porque na cozinha, né, que é um lugar úmido, acaba que essas tábuas podem ficar o tempo todo umedecidas e estragando ao longo do tempo. Mofar. Mofar é um grande problema. Dar fungo em madeira úmida, umedecida, molhada, é uma coisa relativamente comum. Então, este é um problema das tábuas normais de madeira. Agora, tem as tábuas que são de plásticas, né? Aquelas tábuas brancas, normalmente. Essas tábuas, quais são as características delas e como mantê-las sempre limpas? Essas são as tábuas de polipropileno, normalmente, né? São tábuas com a manutenção é muito fácil, são tábuas relativamente baratas, são boas para o fio, elas são macias, elas não estragam o fio. É lógico que com o tempo elas também vão sofrendo, vão ficando mais difíceis de ser limpas. Você pode sempre lixar uma tábua como essa para tentar remover os arranhões mais profundos para evitar o acúmulo de sujeira, mas como não é uma tábua muito cara, depois de um tempo o melhor é jogar fora mesmo e comprar uma nova. Mas eu acho que são as tábuas bem recomendáveis, são as tábuas de uso profissional mais comum. E as tábuas de vidro? As tábuas de vidro são tábuas muito bonitas, são tábuas facílimas de limpar, ou seja, não tem problema com a manutenção. Mas eu vou dizer uma questão definitiva. Se você gosta da sua faca, você nunca deve usar uma tábua de vidro. O vidro é péssimo para o fio da faca. Cada vez que você tocar no fio, você está amassando o fio da sua faca. O vidro é mais duro do que o aço, ele vai amassar, vai dobrar o fio da sua faca quando você fazer corte em cima do vidro. Então, tábua de vidro para corte com faca não é recomendado. Melhor usar como bandeja. Bandeja, é bonita, é fácil de limpar, mas você pode até usar para algum preparo de alimento, mas não para cortar com faca. Não é recomendado. Agora, tem umas tábuas novas de bambu que estão muito na moda, porque elas são bonitas, né? São macias. Elas são boas para faca? O bambu tem uma característica interessante. O bambu não é exatamente macio, ele é resiliente. Significa que ele aceita ser moldado e depois retorna para o seu lugar. Ou seja, quando você passa a faca nele, ele absorve o peso da faca como se estivesse sendo arranhado, mas depois ele volta para o lugar. Ou seja, ao final de alguns cortes, você não percebe arranhões na superfície da tábua de bambu. Para que essa tábua seja arranhada, você tem que fazer cortes com muita força, que não é o uso normal de uma faca. Talvez com um cutelo você possa fazer isso, mas o uso normal de uma faca, as tábuas de bambu, elas resistem muito bem. Então, elas são boas para o fio, elas são boas para a limpeza, porque como ela não tem muitos arranhões, ela não gruda muita sujeira, e a manutenção é fácil.
Você só precisa embeber a tábua com óleo mineral e você vai manter a tábua por muito tempo. Então, eu acho que é uma das tábuas mais recomendadas hoje. Não são exatamente tão baratas quanto as tábuas de polipropileno, mas são tábuas muito boas. Para resumir, tábua de vidro, nunca. Tábuas de polipropileno são legais para ter na cozinha. E tábuas de madeira para o churrasco. Pode ser assim? Eu substituiria as tábuas de madeira comum por tábuas de bambu, porque são bonitas para levar para um churrasco e são melhores de serem lavadas, vão ficar menos arranhadas, vão fazer mais sucesso. A gente deixa a tábua de madeira para a churrasqueira e não para o churrasco. Então, vamos acabar aqui o programa. Muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que a gente tem o site F de Faca, sempre com muitas novidades. Você pode acessar e fazer perguntas. E anota aí nos comentários o que você está achando do programa, o que você quer mais escutar aqui da gente, que a gente volta com mais conteúdo na semana que vem. Tchau, tchau. Tchauzinho.